Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do Easy Português Podcast. Espero que vocês estejam super bem. E aí, Luiz, tudo beleza? E aí, Luan, tudo ótimo, tudo beleza? Hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre mais um verbo que é bastante comum no dia a dia, que é o verbo enrolar. Verdade, Luan? Sim, todos os verbos, todos os vocabulários que nós explicamos para vocês aqui são palavras, são vocabulários que os brasileiros utilizam. Prestem atenção, porque às vezes eu estou ensinando, dando aula e eu percebo que o aluno não está prestando atenção porque ele pensa que essa palavra não é muito utilizada. Uhum. Olha, nós só ensinamos aquilo que é utilizado. Então, um dia, quando você vier ao Brasil, você vai ouvir essa palavra, esse vocabulário que nós estamos ensinando, e você vai pensar, nossa, deveria ter prestado mais atenção no Easy Português quando eles gravaram aquele episódio. Então, presta atenção. Você quer vocabulário? Tome vocabulário. Você vai ter vocabulário. Hoje nós iremos falar de um verbo que é o verbo enrolar, né? O verbo enrolar. Eu já queria que o Luiz, é claro que esse verbo pode ter dois significados. Ele tem um significado mais literal, o que nós conhecemos, e também pode ter um significado relacionado com expressões. Né? Ele pode significar expressões diferentes em diferentes contextos, nós iremos te ensinar agora mesmo. Luiz, diz para mim aí o significado literal do verbo enrolar. O que significa enrolar? Enrolar o significado literal é até igual, verdade, ao espanhol, é dar essa forma, verdade, de espiral em alguma coisa, verdade? Por exemplo, quando você compra uma linha para costurar, ela já vem enrolada em um tubo de plástico, né? Isso é enrolar, é dar essa forma de espiral, ok? Ele tem alguns significados como com expressões que a gente vai conversar um pouquinho, mas o significado literal e talvez o principal dele é esse, é de dar essa forma de espiral em alguma coisa. Tem um jogo que se chama Peão lá, que é com uma coisa assim, um peão, depois você busca aí na internet um peão, e você precisa enrolar uma corda nele, um fio nele, para poder jogar ele e fazer ele começar a rodar. Né? Então Uhum. isso é o enrolar. Agora, no contexto de expressões, Luan, o que pode significar enrolar? Pode ter vários significados, eu vou ensinar alguns, o Luiz ensina outros. Bom, enrolar pode significar procrastinar ou adiar alguma coisa. Vou dar um exemplo. Anota aí, tá com seu caderno, sua caneta? Anota aí esse exemplo. Ó. Eu estava enrolando para começar meu trabalho de casa até o último minuto. Ou seja, eu estava procrastinando, eu estava adiando. Então, enrolar também pode significar isso. Eu passei 2 anos enrolando para começar a estudar português. Ou seja, eu passei 2 anos procrastinando para depois começar a estudar português. Mas também pode significar enganar ou ludibriar alguém. Por exemplo, ele tentou me enrolar para pegar meu dinheiro, mas eu não caí na dele. Ele tentou me enrolar. Eu fui comprar pão e o padeiro me enrolou, ou seja, ele me deu o troco errado, certo? Então, Uhum. enrolar também pode significar enganar alguém. Inclusive, nós temos um verbo que é. Um verbo não, né? Uma palavra, um termo. Você pode dizer o seguinte: Luiz, para de enrolação. Se eu digo Luiz, para de enrolação, eu estou dizendo Luiz, para de enganação, para de enganar, tá? Então, para de enrolação significa isso, para de enganar, né? Para de mentir. E você também tem um adjetivo para descrever uma pessoa. Por exemplo, o Luiz é enrolado. Todas as vezes nós marcamos de gravar o podcast e ele não aparece. É um exemplo, né? Porque sempre o Luiz está aqui. Então, enrolado, o Luiz é enrolado, significa isso, que o Luiz ah, é complicado, né? O Luiz ele não tem organização, ele não é organizado. Então, quando você diz que alguém é enrolado, significa basicamente isso. Luiz, e os outros significados? Ok. Esses significados que o Luan deu talvez sejam os principais que você com certeza vai necessitar, vai precisar e vai escutar os brasileiros falando também, né? Tem outros que é falar de forma evasiva ou falar de forma vaga. Isso que o Luan falou, deixe de ser enrolão,
Pode ser também quando eu faço uma pergunta. Eu faço uma pergunta ao Luan e ele me responde várias outras coisas, mas não responde a minha pergunta. Eu digo, Luan, Hum, deixe de enrolação, responda a minha pergunta. Então ele tá falando de forma evasiva, de maneira vaga, e não respondeu a minha pergunta. Então eu posso dizer, deixe de enrolação, por favor, responda a minha pergunta, ok? Também pode ser no sentido de mexer em algo sem propósito, de estar fazendo algo ali sem propósito. Eu pergunto, e aí, Luan, o que é que você está fazendo? Ele fala, não, não estou fazendo nada, estou só enrolando aqui com o celular, estou só mexendo aqui no celular sem fazer nada. Então ele pode ter esse sentido também. Os três principais são esses dois que o Luan falou, e esse que eu falei de falar de forma vaga, de forma evasiva, né? Uma pessoa que não responde aquilo que você perguntou. É basicamente isso. Deixa aqui nos comentários qual seria a tradução desse verbo enrolar no sentido dessas expressões no seu país. Como é que eu poderia dizer enrolar no seu país? Deixa aqui nos comentários porque a gente quer aprender também, verdade? verdade. Escreva aí nos comentários, escreva exemplos, por favor, né? Para de enrolação. Então é isso. Se cuidem, nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.